Olá, seja bem-vinda. Eu sou Letícia Leal, pintora e professora da técnica Bauer Malerai, e aqui nesse canal eu te ensino e te mostro que é possível pintar Bauer com liberdade, sem usar risco e sem fazer cópias. No vídeo de hoje nós vamos pintar uma peça bem simples, que é um porta-celular feito em madeira pinus que uma cliente trouxe para eu pintar. É uma peça pequena, mas cheia de potencial. Mas antes, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho para você ser avisada toda vez que tiver um vídeo novo, para você não perder nada e não ficar de fora desse maravilhoso e florido mundo do Bauer. Bom, então vamos lá iniciar a pintura dessa peça. A cliente trouxe para mim, na hora que eu peguei a peça, eu senti que foi passado que algum tipo de produto e pelo toque eu acho que foi alguma cera. E se a peça chega para você com algum tipo de cera, principalmente alguma coisa oleosa ou cera, isso pode dificultar a aderência de qualquer tipo de tinta. Então, na dúvida, vamos lixar essa peça, tá certo? Ó, pouquinho a gente já sente a diferença. E aí, dependendo do que é passado, dificulta muito mais. Então, eu recomendo lixar a peça, principalmente aonde a gente quer pintar mais, e passar o nosso verniz acrílico fosco para neutralizar essa base, independente da técnica, da arte que você decida fazer aí na sua peça, tá bom? Então, vou passar aqui e quando ele estiver sequinho a gente continua. Bom, agora que já tá praticamente seco aqui, que ainda tá um pouquinho molhado, eu vou fazer um fundo, envelhecendo um pouco esse pinus, usando o Betume Color da Acrylex na cor Mogno. Escreve Mahogany, mas é o tom da madeira Mogno. Gosto muito dele, que ele fica um amadeirado bonito, e a gente também não deve usar ele puro, a não ser que você queira a peça escura. Mas se você quiser dar só uma escurecida, você vai umedecer. Olha como que esse betume aceita essa possibilidade. Ó, coloquei 3 vezes o pincel na água com aquele tanto, e aí você vai envelhecer a sua peça, criar uma base envelhecida sem tampar a beleza da madeira pinus, que é tão bonita, né? Esses veios da madeira pinus já são muito bonitos. É até um pecado a gente cobrir ela toda com tinta e perder essa beleza. Então, na hora que secar, você vai ver que fica transparente quando você passa assim. Dá um tom de amadeirado mais escuro, mas olha que bonito. E transparente. Ele seca e fica muito bonito. Então, é uma opção de base que a gente tem para usar, principalmente madeira pinus, para a gente fazer um tom mais escuro, sem perder a beleza da madeira. E aí, a mesma coisa, a gente passa nela toda, espera secar bem, para poder, então, continuar o trabalho. Bom, coloquei aqui no prato a cor castanho claro, o verde musgo e o branco. Primeira coisa que eu vou fazer, usando um pincel liner e misturando o verde com o castanho, eu vou criar algumas folhagens aqui, ó. Um galho. Aqui eu vou fazer um atravessando para cá. E aqui embaixo, um para cima e outro para cá.
E aí, nessa hora, é o que eu sempre chamo aqui de pintar com liberdade. Eu estou simplesmente criando uma arte aqui que vai se tornar única, porque eu não estou copiando de lugar nenhum e nem tirando risco, molde de nada. Eu simplesmente estou deixando a minha criatividade aqui fluir para que eu tenha essa possibilidade de criar uma peça única. E aí, gente, é aquilo que eu sempre falo, todo mundo é capaz de fazer isso. Basta se permitir. Se você sabe a técnica, se você domina o Bauer ou qualquer outra técnica, às vezes o que está aí te impedindo é só o seu medo. Então, permita-se. Se não ficar bom, no próximo vai ficar. Se você não gostar, o próximo pode ser que você goste mais. E assim é como tudo que a gente faz na vida, tá certo? Bom, agora eu peguei o pincel de Bauer, 425, número 6. E aí agora eu vou misturar essas três cores aqui, ó. Verde musgo, um pouquinho do castanho e um pouquinho de branco. E vou criar algumas folhagens aqui aleatórias. Se não souber ainda, não dominar ainda fazer essa folha de ponta, usa a folhinha de vírgula mesmo. E aí a gente vai criando aqui umas menorzinhas. Sem medo, gente. Eu costumo brincar com as alunas e dizer o seguinte: o pior que pode acontecer é não ficar bom. E aí, você pode fazer de novo, você pode, enquanto tá molhado aqui, ó, se você não gostar, como a gente já criou uma base aqui com o verniz, isso permite você, por exemplo, tirar, passar um lenço umedecido aqui, tira tudo e começa de novo. Mas você só vai saber se vai ficar bom se você se permitir. Então, permita-se, brinca aí com a sua criatividade e deixa fluir. E enquanto eu tô aqui falando com vocês, ó, eu vou fazendo. Deixando, eu vou clarear umas que eu achei que ficaram muito escuras. E tá ok. Aqui eu vou fazer com um pincelzinho menor, vou passar pro 4, porque eu quero menorzinhas. Aí, para não correr o risco, eu já passo com um pincel menor. Essa folhinha é o mesmo movimento de vírgula que a gente faz, porém usando de ponta. Lá no clube eu tenho aulas onde eu ensino a fazer não só essa, mas vários outros modelinhos de folha que criam, que permitem várias possibilidades. Então, se você quiser aprender mais, vale a pena às vezes você conhecer o Clube do Bauer, que você vai gostar. Aliás, o nosso clube, eu não sei que dia que você vai assistir essa aula, mas a partir de fevereiro de 2025, que é quando o nosso clube entra no seu terceiro ano, o valor da assinatura anual vai mudar. E, então, se você estiver assistindo antes do mês de janeiro de 2025 acabar, você aproveita, corre lá na bio do meu Instagram e adquire a sua matrícula, a sua assinatura para você aproveitar. Ok? Olha, já secou e eu testei essa flor aqui antes de mostrar para vocês,
porque eu queria ver se essa cor ia ficar bacana, e eu gostei. Não sei se vocês vão gostar. A gente até pode intercalar com uma outra, mas é uma peça tão pequena que a gente fica até com medo, né? Então eu usei o mesmo castanho claro que estava aqui, ó, com a tinta branca. E esse é o pincel número 2 para fazer uma tulipinha bem pequenininha. E aí, do jeitinho que a gente pinta com liberdade, a gente cria o local, o risco, o floral que a gente quer. E aí, você só precisa adequar o seu pincel ao tamanho da flor, da vírgula que você quer fazer. Se você quer coisinhas menores, você vai usar o pincel menor. Se você quer fazer grande, você vai usar o mesmo pincel grande. E aí eu gostei, tá vendo? Criei aqui, ó, alguns lugares onde eu vou fazer minha flor. E aí, gente, nessas horas, quando você sabe vários modelos de flores, você pode criar do jeitinho que você quiser, na cor que você quiser. No nosso curso básico de Bauer, que vem como bônus dentro do Clube do Bauer, lá tem 30 aulas, 20 são só de modelos de flores diferentes, em que eu ensino separado uma a uma, assim, para você poder ter uma gama de possibilidades aí do que você vai poder fazer. Lá em cima eu tô com medo de encostar a mão, vou fazer uma pequenininha aqui, ó. E é por isso que é importante você saber fazer as flores, ter vários modelos que você domina, porque você olha para uma peça assim e fala, qual que eu vou fazer aqui? Qual que cabe bem aqui? Qual que combina com esse estilo? E por isso é importante aprender. E lá no curso básico eu ensino a fazer todas elas separadas, uma por uma, para você poder ter o domínio desse conhecimento e poder pintar com liberdade aí, onde você quiser, do tamanho que você quiser. Ó, o branco dominou aqui, eu vou voltar amarronzando ele um pouquinho, que ficou muito forte. Tá vendo? Com o mesmo pincel. Aí no caso aqui, eu fiz ela menorzinha, eu uso a pontinha dele e você consegue fazer o que você quiser. Ó, essa aqui, por exemplo, vai pegar em cima da folha, porque dessa vez eu fiz as folhas primeiro, porque é uma peça que eu nunca tinha pintado e aí eu quis experimentar primeiro, porque de repente a gente ia ficar só nas folhagens. Mas aí depois eu achei que cabia umas florzinhas aqui. Essas tulipinhas são chique demais. Então, ficou com as folhas por baixo. Mas normalmente eu gosto de pintar as folhas por último, porque aí você vai criando ali aonde você quiser, no espaço que você tem, né? Do jeitinho que você quer. Então, vou terminar essas tulipas aqui e volto pra gente inventar mais uma moda. Bom, fiz várias tulipas e também uns botõezinhos aqui no meio. Agora, vamos fazer alguma coisa para clarear todo esse floral, para ele não ficar tão sóbrio. Então, eu vou pegar o pinta-bolinha. O pinta-bolinha tem 2 da Condor. E normalmente vem esse kit com 4 menores e 4 maiores. Então, eu vou usar o menor tamanho do grupo maior. E vou fazer margaridinhas aqui, ó. Em alguns lugares, aquela margaridinha de 5 pétalas redondinhas. Essas margaridinhas, por mais simples que elas pareçam ser, elas têm um segredinho, que é você fazer uma carga. Uma carga é pegar a tinta para cada bolinha,
para que elas fiquem todas no mesmo tamaninho. E são sempre 5 para ficar redondinho e harmônico. Olha só. Se você bater cada pétalazinha dessa de uma vezada, elas vão ficar de tamanhos diferentes. E aí fica uma margarida muito das desengonçadas. Então, tome esse cuidado que você vai ver que vale a pena no resultado final. E eu escolhi o branco, primeiro porque tem tudo a ver com a nossa proposta aqui, né? Vou fazer uma aqui, ó, no pezinho da tulipa. E segundo que o branco sempre é uma cor que vai destacar num floral. A não ser que o seu fundo esteja branco. Mas se o seu fundo não está branco, você pode usar esse recurso sem medo. E tem que tomar o maior cuidado quando não está tudo seco, para você não encostar a sua mão e estragar o que está pronto, como eu acabei de fazer aqui, ó. Esbarrei em alguma dessas tulipas. O bom é secar, né? Se você tiver aí, bate um secador para você ter certeza que tá tudo sequinho para você continuar. E aí, olha como essas margaridinhas vão compondo o floral. Então, sempre que você tiver uma flor principal e achar que tá faltando um detalhe, usa o recurso dessas margaridinhas, que elas sempre vão trazer vida nova para o seu floral. Vou fazer mais algumas aqui. Tem que deixar secar bem, porque ela tem uma quantidade grande de tinta, né? E aí é preciso ter paciência para deixar secar. Inclusive, eu acabei de falar de secador, essas bolinhas aqui, se você bater o secador aqui agora, elas vão voar, porque tem um volume muito grande de tinta junto aqui. Então, toma cuidado com isso. Elas vão sair do lugar com certeza, pelo volume que tem. Vou terminar aqui, vou esperar elas secarem e volto pra gente concluir aqui o nosso floral. Bom, agora que já tá tudo sequinho, já posso passar a mão que nada vai estragar. Nós vamos fazer o miolinho. Deixa eu ver aqui. Ó, vou usar o amarelo ocre para fazer o miolo das margaridinhas. E aí eu não preciso nem tirar da tampa aqui, ó. Com o pinta-bolinha, o mesmo que eu usei para fazer as 5 bolinhas ou um a mais, para poder fechar bem o miolinho aqui, ó. Você achar que qual o tamanho que fecha ficar melhor, é o que você vai usar. Essa já pede a menorzinha. E é só ir completando. E como ela ficou uma pintura muito sóbria, né? O branco das margaridinhas, o miolinho amarelo, ajuda a abrir, né, um pouco esse floral. E aí, agora, para complementar, a gente vai usar o verde pistache, o branco, ó,
Tem hora que eu sei que eu vou usar tão pouquinho que eu deixo até na tampa. E vou usar um pincel pequenininho, vou usar o 452, número 2. Pego o verde, um pouquinho de branco. E aí, aqui no entorno das margaridinhas, eu vou fazer pequenas virgulinhas com esse tom de verde. Tá vendo? Mesmo que ele sobreponha o verde que tá, a folha que tá por baixo, não tem problema. E aí a gente vai completando aqui o nosso floral. Com tranquilidade e liberdade. E é como eu sempre falo para minhas alunas lá do clube, do curso básico, que é importante você aprender a fazer vírgula em todas as direções. Porque aí, independente de onde você está pintando, você sabendo fazer a vírgula, você não vai ter dificuldades de fazer em nenhuma direção, em nenhum tamanho. Por isso é importante treinar, fazer para cima, para baixo, para o lado, para o outro, porque dependendo da peça, às vezes isso vai criar uma dificuldade para você só porque você não treinou. Não é porque você não sabe, é porque você não treinou. E como tudo na vida, né, gente? É só a gente treinar que a gente domina uma técnica nova, um aprendizado novo e fazemos aquilo que a gente quer fazer. Então agora eu vou só concluir, deixar secar bem novamente, porque a gente vai fazer um acabamento aqui que precisa estar tudo bem sequinho. Mas olha como essas cores abriram o conjunto para não ficar tão sóbrio como estava. Pronto, está prontinho, gente. Eu já passei cera inglesa incolor, que é um excelente acabamento para uma peça que não vai ter nenhum contato com água, com nada, então a cera é um bom acabamento. Peças decorativas vão bem com cera em pasta. E aí agora eu passo um paninho seco para dar um brilho e quando a minha cliente não estiver usando essa peça, ela vai ver ela assim. Quando ela for colocar o celular, ela vai ver ele assim. E olha que bacana, que peça decorativa mais bonita que ficou esse apoio de celular. E aí, você gostou? Me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você ainda não curtiu, não esquece de curtir esse vídeo e ajudar a gente a estar divulgando e ensinando a pintar Bauer com toda a liberdade.